Gabriel, me conta uma coisa. Você tem tanto receio de se alimentar de alimentos industrializados? Luciana, eu não tenho nenhum receio de alimento industrializado. Pelo contrário, eu tenho bastante confiança na indústria de alimentos e acredito que o produto tem extrema alta qualidade em tudo que a gente consome. E por que você tem essa visão sobre os alimentos industrializados? Porque eu conheço a indústria e vamos trazer aqui nesse ano de 2024 todas as curiosidades, vamos desvendar essa indústria de alimentos. Vamos fazer isso esse ano, Luciana? Vamos. Então, pessoal, a nossa temporada de 2024 será toda voltada para desmistificar a indústria de alimentos. E pensando nisso, será que os vinhos da Itália são tão melhores que os vinhos do Brasil? Eu acho que o do Brasil e da Itália tem qualidades, características diferentes por serem de locais diferentes, mas todos os dois vinhos, como os outros vinhos de outros países, são excelentes. Será que a qualidade dos produtos da Itália são melhores que as qualidades das matérias-primas do Brasil? Foi uma coisa que me chamou a atenção. A matéria-prima da Itália me trouxe bastante sabor nos alimentos que nós comemos lá. Então, eu acredito que isso possa ser um diferencial dos produtos lá na Itália. E será que lá no supermercado é melhor do que eles fazem controles diferentes do que aqui no Brasil? Eu ainda não sei com todos os detalhes, mas eu acho que tem gente que pode nos esclarecer isso, pode trazer essas curiosidades para nós. E será também que existe uma diferença da vigilância sanitária de lá com o do Brasil? Acredito que tenha metodologias diferentes. E para isso, a gente convidou uma pessoa muito importante na nossa vida, a nossa querida Padria, para poder falar para a gente sobre todas essas diferenças. E aí, Padria, tudo bem? Bom dia, Padria. Bom dia e obrigada pelo convite. Aceitei na hora. Vocês são maravilhosos enquanto pessoas. E eu espero, morando na Itália, morando em Florença, eu espero, há 17 anos, quase 18, eu espero poder contribuir com vocês e com os ouvintes. Padria, você hoje encabeça o Grupo Padria, né? Conta para nós um pouquinho desse Grupo Padria pra gente aí. Bem, o Grupo Padria nasce ano passado, nasce de uma vontade que eu já tinha há mais de 10 anos, sendo só entre aspas, né, guia do governo italiano. Mas a profissão de guia na Itália, ela é muito árdua, porque é como se fosse um advogado, você tem que fazer um curso e um concurso para exercer a profissão. E eu sendo psicóloga, né, de profissão, foi duro demais fazer esse curso e esse concurso. E depois de 10 anos de profissão como guia oficial, eu já tinha tendência, eu já queria aumentar os meus horizontes, porque eu estava achando a minha caixinha já muito pequenininha para a quantidade de corpo que eu já tinha. E aí eu resolvi comprar outra caixinha maior aumentar as caixinhas, né? Exato. E por quê? Porque os clientes já me perguntavam, Padria, você tem conhecido em... E aí eu comecei, através da minha fala, comecei a perceber que eu tenho bastantes conhecidos e bastantes fornecedores na Itália inteira. Então eu resolvi abrir a empresa, o Grupo Padria, que a gente oferece desde um transfer, né, desde um simples transfer da estação para o hotel do cliente. Todas as nossas experiências são sob medida, então eu não tenho catálogo. Então eu optei por serviço privativo. E personalizado. Eu vou te fazer milhões de perguntas até a resposta final, até a primeira proposta, a segunda proposta, a terceira proposta. Por quê? Porque eu tenho desde esse transfer aos hotéis, aos trens, aos castelos, às vinícolas, né? As experiências enogastronômicas,
nas cidades, porque a gente fala de Itália, mas a Itália tem milhões de Itálias em cada cidadezinha que a gente vai, né? Cada cidadezinha que a gente vai tem um nicho diferente, tem um especialista naquela, né? Em Parma tem o queijo parmigiano, mas também tem o presunto, né? O presunto de Parma. Então, né? Então, já em Roma, a gente tem a tal da carbonara, maravilhosa, que vocês, né? Então, assim, na Toscana você já tem a bisteca, você já tem o biscoito, você já tem os vinhos. Então, assim, é um país onde se aproveita cada pedacinho de terra para plantar, mas não só para plantar, para colher bem também, porque aí a gente já começa a falar também nos pesticidas, no que é que eles... porque eles costumam dizer, o italiano costuma dizer que quem manda no que eles colhem é a natureza, né? Quem manda ou não. Então, existem anos que os vinhos vão sair reservas, mas existem anos que os reservas não vão sair. Por quê? Porque a nada natureza é a natureza que manda e não o homem. Exato. É a natureza que manda e não o homem. Mas o homem, através do livre-arbítrio, através da tecnologia, ele consegue colocar dentro da tecnologia essa coisa da mãe natureza. Entendeu? Então, Entendi. assim, tem toda uma tecnologia. Não pensem que a Itália ainda faz os vinhos pisando, né? Lembra daqueles filmes? Não é artesanal, tem coisas industrializadas. Exato, e a tecnologia é avançadíssima. Entendi. Então, é uma coisa que não pense que a pessoa pega a uva e moe a uva no pé. E faz não. em casa Não. Pelo contrário. Padria, você está hoje em Florença? Eu estou hoje em Florença, na Toscana, e já no tem meio. No meio, né? Mas No meio da bota. E a Florença é a principal cidade da Toscana. Sim, a capital da Toscana. Toscana é como se fosse um estado a nível de comparação. A Itália é bem menor que o Brasil, né? Mas a nível de comparação, a Toscana é uma espécie de estado, né? Explica pra gente mais ou menos essa divisão aí de região. Bem, nós temos 60 milhões de habitantes, né? Eu costumo dizer que se a gente colocar que eu sou de Fortaleza, então se a gente colocar o Ceará, a gente coloca todo o povo italiano dentro do Ceará. Cabe. E toda a região geográfica, se a gente espremer tudo, cabe no Ceará inteiro. Então, vocês imaginem um país como o Ceará. não é grande, né? É pequeno, se a gente for parar para pensar. Mas então, você é de Fortaleza e foi parar aí na Itália. Para todo mundo entender um pouquinho, né? Que um dos motivos da gente também ter convidado a Padria, além dela ter feito um papel importante na nossa vida, é que ela é brasileira. E a gente, como brasileiro, né, quer homenagear, quer dar espaço para os brasileiros estarem aqui com a gente. Então, por esse motivo que a gente também convidou a Padria para estar aqui com a gente hoje. Padria, mas vamos agora entrar direto no nosso assunto. Como funciona a questão dos regulatórios aí na Itália, né? Nós falamos assim um pouco de vigilância sanitária, para a gente fazer um paralelo com o Brasil, né? A gente sabe que aqui no Brasil a questão de fiscalização de alimentos é a cargo de dois órgãos distintos, né? O Ministério da Agricultura, que faz a fiscalização de produtos de origem animal, né? Vegetais, bebidas, né? Então, hoje, qualquer vinho, qualquer bebida produzida no Brasil, cerveja ou cachaças, né? E outras bebidas, refrigerante e tal, sucos,
é fiscalizado, regulamentado por legislação vinculada ao Ministério da Agricultura. E os outros produtos de origem de alimentar, né, de alimentação humana, é fiscalizado pelo Ministério da Saúde, pela Agência de Vigilância Sanitária, que a gente chama de Anvisa aqui no Brasil. Como funciona mais ou menos aí na Itália? Aqui funciona da mesma forma, é como se fosse setorizado, né? Cada um tem o seu setor, e a vigilância, por exemplo, quem manuseia carne, por exemplo, no supermercado, né? Porque, assim, eu vou falar existem açougueiros na Itália? Sim, existem açougueiros na Itália. Existem casas de açougue na Itália? Existem casas de açougue na Itália. Só que a tendência na Itália hoje é que esses, que eles chamam de macellai, que esses açougueiros, a tendência é eles fecharem. Por quê? Porque as grandes distribuições estão tomando conta, né? Então, assim, por quê? Porque ele consegue comprar mais barato e vender mais barato do que um pequeno vendedor. E ele consegue também, mesmo sendo grande, fazer um produto com qualidade, seguindo todas as normas sanitárias. Exato. Inclusive, eu, tendo 17 anos aqui, né, eu vim para fazer um mestrado e acabei ficando, mestrado em psicologia, e acabei ficando. E eu, por exemplo, se eu tiver que sair da minha casa para comprar carne, eu vou no supermercado. E não vai no açougue. E não no açougue pequeno. Não vou no açougue pequeno. Por que eu não vou no açougue pequeno? Não é porque ele não tem qualidade, não. Ele tem qualidade, mas assim, ele vai demorar mais para me atender, né? Ele vai querer conversar, que o italiano conversa muito, então ele vai querer conversar. Ele, às vezes, me deixa esperando porque tem uma senhorinha na minha frente que quer saber como é que aquela carne é feita, apesar dela fazer aquela carne a vida inteira dela, mas ela quer saber como é que o açougueiro faz a carne, cozinha a carne. Até parece que o açougueiro é um cozinheiro, ele não é, são coisas completamente diferentes. Exato. Né? Então, assim, me dá um conselho de fazer essa carne. Pô, a mulher faz a carne a vida inteira da vida dela. Então, assim, para nós mais jovens, não tão jovens, né? Mas porque, assim, a qualidade de vida daqui, né? A expectativa é que a velhinha de 100 anos, ela vai para o açougue. Né? Ela vai lá comprar, bem durinha, mais dura do que eu. E ela quer conversar. E ela quer conversar, porque ela tá em casa sozinha, o marido dela já morreu aqui. Em média, o marido morre antes do que a mulher, viu? A mulher aguenta mais. Então, eu prefiro, pela aceleração da vida, eu prefiro ir no supermercado. E tem uma outra questão, né? No supermercado você já vai comprar carne, você já vai comprar um pão, você já vai comprar um vegetal, já faz uma compra sem você ter que ir em vários estabelecimentos. Isso no nosso dia a dia é muito mais fácil, né? Para mim, para a Luciana aqui, a gente trabalha em supermercados, né? Aqui no Brasil, aqui em Goiânia, né? E às vezes eu tô lá trabalhando e já pergunto para ela, você quer o quê do supermercado? Ela, não, traz assim, assim, e eu já tô lá, então não preciso de ir, né? Mas normalmente a gente vai no supermercado e faz a compra completa, né? Não fica passando no açougue, eu vou no verdurão, eu vou depois numa mercearia, né? A gente faz tudo num local só, né? Isso na praticidade é mais tranquilo. E assim, no supermercado, eu confio de olhos fechados nas frutas e verduras do supermercado. Isso é ganhar o consumidor, né? Eu costumo falar muito isso em todos os lugares que eu vou, que se uma fiscalização chegar e pegar algo que está incorreto, que não condiz com a lei sanitária, você vai lá, você se organiza, eles vão te dar um prazo e aí você regulariza aquele item.
Só que se o consumidor perder a confiança no que a gente produz, ele não volta mais para comprar da gente. Então, assim, a confiança no alimento que você produz e coloca na casa do consumidor é a coisa mais importante de tudo que existe numa produção de alimentos. Porque se ela for quebrada, dificilmente você vai conseguir reverter isso. Sim. E outra coisa, por exemplo, às vezes eu não escolho. Aqui a gente tem que colocar as luvas de plástico, né, para escolher, para pegar numa fruta e numa verdura. Aqui a gente tem que colocar as luvas de plástico e aí colocar o que a gente escolheu. Por exemplo, eu não posso, isso é falta de educação extrema, sair pegando nas frutas, apesar de eu estar com a luva de plástico, que o supermercado dá, que o supermercado oferece, mas sair tocando e amassando as frutas. Entendi. Né? Mas isso é uma prática no Brasil. Não, eu não posso fazer isso. Tipo assim, a pessoa que está do meu lado, ela já vai olhar para mim e já vai dizer: o que você está fazendo? Tipo, é para o bem de todos. Entendi. Não é para, mas não isso é para o bem. Mas isso é uma prática popular, não é uma questão de norma, não, né? Não, é uma cultura. Uma etiqueta. É uma cultura. É como se fosse uma etiqueta. Porque assim, cada coisa tem o seu valor. Aquela tangerina que eu tô amassando, que eu tô vendo se é boa para mim, aquela tangerina, ela pode estar boa para uma outra pessoa. Né? Então, eu não, até mesmo porque ela demorou muito para chegar até ali. Né? O controle de qualidade, ela passou por milhões de pessoas até chegar até a mim. Então, até a ponta do... Eu não tenho eu não posso, tipo, é como se eu estivesse matando uma linha de produção, entendeu? É valorizado, né? Assim, é valorizado aquele alimento por todo o processo que ele passou para chegar ali. E a gente estava até conversando aqui ontem, falando, né, que o brasileiro chega no supermercado, ele vai comprar vamos pegar aí uma laranja. Ele acha que foi muito fácil para aquela laranja chegar ali. Ou para aquela garrafa de suco de laranja, foi muito fácil. Não, foi parar ali de qualquer jeito. E aí a gente vê, por exemplo, que nem os profissionais que fazem parte dessa cadeia, as pessoas não conhecem. Por quê? Eu sou engenheira de alimentos, já vou fazer quase 16 anos de formado, e poucas pessoas até hoje sabem o que eu faço. Mesmo as pessoas que convivem muito comigo. Por quê? Porque as pessoas não veem a cadeia da indústria de alimentos para saber como que aquele alimento chegou até ali a sua mesa. Eu acho que é respeito, sabe? Porque, assim, da mesma forma que as pessoas não entendem o que você faz, as pessoas, às vezes, não entendem também o que eu faço, né? A padaria, você vai passear com as pessoas. Eu não vou passear com as pessoas. Eu gostaria de passear com você sempre. Eu também. Mas é um passeio. Foi tão enriquecedor de uma maneira assim que eu já queria estudar a história da arte. Já cheguei a pensar várias vezes em fazer um curso sobre isso. Eu falei para vocês, foram pouco tempo, foi muito pouco tempo que a gente esteve junto, mas foi muito intenso o período que nós estivemos juntos, né? Então, assim, intenso por quê? Porque eu tentei passar milhões de coisas, eu costumo dizer assim, milhões de coisas que a gente estuda, a gente dá mastigado para o outro, e o outro, ele não tem o respeito por essa catalisação que a gente faz. Né? Não é uma catalisação fácil, foi muito difícil, foi milhões de livros, foram milhões de estudo, milhões de horas de estudo, entendeu? Então, assim, aquela laranja, para ela chegar ali, ela passou por várias mãos, ela passou por vários rótulos, etiquetas, talvez até, eu não sei, mas talvez até tamanho, se entra no tamanho ideal ou se não entra no tamanho ideal, por quê? Porque se ela for muito pequenininha, é sinal de que alguém usou mais agrotóxico do que o outro, entendeu? Que ela não... Até a montagem
no supermercado, até a forma de montagem é importante, porque se uma laranja ela apodrece todo mundo, né, as outras marcas. Então, assim, isso é para qualquer profissão, é para a vida. E eu falei para vocês, se a gente não souber entender o passado da gente, a gente não vai saber entender o nosso futuro e não vai saber nada do que fazer no futuro. E aí, assim, e depois nós de vivermos essa experiência, me chamou muita atenção, né? Porque a Europa tem milhões de anos e o Brasil é um país muito novo. E eu acho que talvez essa seja a diferença de, às vezes, a cultura brasileira não ter esse respeito. Porque nós somos uma criança perto da Europa. E aí, isso, às vezes, falta essa maturidade com respeitar o trabalho do outro, com respeitar o estudo do outro, em respeitar as coisas e dar o valor, né? Não é simplesmente, é uma laranja, não, vou jogar ela fora aqui, pronto, vou apertar ela aqui, vou deixar ela cair no chão, como as pessoas geralmente têm aqui no Brasil, né? Essa cultura de fazer. Padria, dentro dessa questão de supermercado, dentro dessa questão aí de alimentação, a gente sabe que já falamos aqui que a Itália é um país que não é tão extenso territorialmente falando. O que é produzido aí na Itália de alimento? A gente pensa, a Itália é famoso por vinho, então tem várias vinícolas. A Itália é famosa por pizza, molho de tomate, macarrão. O que é realmente produzido aí dessas matérias-primas, de todas essas maravilhosas comidas que são feitas na Itália, né? Você falou de tangerina, nós falamos de laranja. O que realmente é produzido na Itália, o que vai de fora? Você sabe mais ou menos explicar pra gente aí? Mamão com certeza vem de fora. O abacate com certeza vem de fora. Porque aqui os nossos frutos normais, as nossas frutas normais no Brasil, aqui são exóticas. Sim. Né? Então, assim, o maracujá, eu já peguei um maracujá no supermercado de 3 euros. Um maracujá. Uma unidade. Uma unidade. Uma unidade. E é lógico que eu não comprei, porque um maracujá não ia me saciar. Né? Saciar a minha saudade. É mais então, fácil vir no Brasil e tomar e comer o maracujá aqui no Brasil. Mais barato. Mais fácil pegar um avião e me esbaldar no Brasil de comer maracujá. Por exemplo, a banana vem da Costa Rica, vem dos países, vem da Tailândia. A laranja é produzida aqui, lá no sul, que é mais quente. Né? Laranja, a tangerina, nós temos kiwi, nós temos caqui, nós temos romã, nós temos que mais? Aí nós temos as frutas exóticas que são aí, que não são aqui, né? As frutas vermelhas, nós temos a amora, o trigo, nós temos muito trigo aí. Muito trigo. Nós temos o que mais? Aí tem morango? Morango. Tudo que vocês pensarem que é fruta exótica aí, aqui é fruta normal. Coco. E tudo que eu pensar... Coco não. Não, coco não. Né? Coco não. Vai saber. Hoje a gente já planta uva no Cerrado. Quem sabe veio Mas aí é onde tá. Veio um italiano aqui no Brasil, lá na Bahia, pegou uma muda de coco e levou pra Itália pra ver se dava certo. Não, ele não tem essa cabeça empresarial como a gente tem, não. De levar o coco daí e plantar aqui, não. Não tem ainda, não. Mas assim, o clima também é diferente. Né? Talvez lá no sul desce coco. Quem sabe a gente não abre a gente não compra uma fazenda e bota uns cocos lá no sul para ver se não dá certo. E vender água de coco engarrafada aí. Pois é, eles vão ficar maravilhados. Exato, vão ficar maravilhados, porque a água de coco daqui, ela
As coisas que não tem aqui, ela vem com gosto, eu que sei, né, o que é um pouco, o gosto é completamente diferente. Não, porque assim, para poder ir para aí, a água de coco é um produto perecível, né? Exato. E para ir tem que pasteurizar, tem que fazer alguma tecnologia para poder aumentar a vida de prateleira, né? Então chega Exato. completamente diferente o sabor do que você tá lá na praia, abre o coco e toma ali fresco, né? Exato. E assim, eu digo muito, assim, eu digo muito para os empresários que trabalham com comida aí no Brasil, que aqui é um terreno muito fértil para e a gente faz consultoria. Inclusive, fazendo meu pitch, a gente faz consultoria para empresário que quer abrir alguma coisa aqui na Itália. Por quê? Porque, gente, é um terreno muito fértil. Apesar daqui nós temos comidas boas, mas não pensem que o mercado está esgotado. Porque quem souber manusear bem um coco daí para cá, quem souber, quem for a gente está falando do coco do exemplo aqui agora. Do exemplo. Mas quem souber, quem produzir uma coisa e quiser vender aqui na Itália, tem muita coisa em déficit. Por exemplo, um pão de queijo congelado. Cadê? Já tem alguém que venha? Eu estou disposta a fazer a consultoria. Já estou aqui pensando nos meus clientes já. Entendeu? Então, assim, Entendi. vai vender? Vai. Por quê? Porque pão com queijo aqui não existe. Entendendo. Que pra gente aqui, Goiás e Minas, tem livre demanda. É por isso que, assim, para mim, eu olho para o vinho e digo assim, ok. Entendeu? O vinho, eu tenho todo dia o vinho, se eu quiser. Então, assim, e o vinho aí para vocês chega muito caro. O vinho italiano, o vinho internacional, ele chega muito caro. Mas, de repente, em larga escala, gente, o brasileiro, ele é empresário, ele sabe sobreviver. Em qualquer lugar, ele né? Sabe investir, sabe? Ele sabe tirar leite de pedra, não tem jeito. E eu fui muito criticada quando eu disse assim, eu vou abrir a minha empresa. Por quê? Você já está tão bem. Falei, Porque gente, o brasileiro tem a alma empreendedora, né? Exato. Com 50 anos eu abri minha empresa. Eu já era empresa, mas eu era empresa individual. Eu com 50 anos eu resolvi abrir. Por quê? Porque daqui a 10 eu vou ter 60. E eu vou estar na rua daqui a 10 anos todo dia? Não. Não. Vai estar na rua com pessoas especiais. Com clientes especiais. Exato. De repente, fazendo consultoria junto com vocês, abrindo negócios dos clientes de vocês aqui. Sabe? Eu acho assim que o brasileiro ele tem isso. Sabe? Ele tem isso. Dizer assim, apesar dele amassar a laranja, voltando para a laranja, né? Apesar dele amassar a laranja para saber se a laranja tá dura, sei lá por que é que o brasileiro amassa as coisas. Mas aí é a questão assim, ó. Existem pesquisas que falam que uma das populações mais empreendedoras é o brasileiro. Sim. Mas nem sempre nós somos produtivos. E aí, às vezes, a questão... E isso, quando eu soube disso, eu comecei a ficar muito curiosa, né? E comecei a pensar o porquê. Porque o Brasil é um país tão rico. A gente Sim. tem tudo tão acessível na questão de alimento, de água... E aí a gente não se importa, porque assim, vocês igual a gente falou, Itália é um país do tamanho de um estado no Brasil. Sim. E aí, então, assim, o recurso é mais escasso. E aí a escassez faz com que você dê mais valor nas coisas que você tem. Então, como nós temos livre demanda de água, livre demanda de laranja, livre demanda de vários produtos, então, assim, você vai, vou amassar uma laranja aqui, amassei, por quê? Porque vai ter outra, porque a gente tem muito, a nossa produção é muito grande, a nossa terra agricultável é muito grande, então talvez seja por esse motivo que a gente não dá tanto valor quanto vocês aí, entendeu?
Exato. E é por isso que eu dou tanto valor a gente está falando do supermercado, né? Eu confio, é incrível como eu não olho, não é porque eu não seja atenta, tá? Eu não seja observadora. Vocês viram, vocês me conheceram pessoalmente, tanto que eu sou observadora. Eu não vejo se tá fora da validade ou não. Isso aí Eu Entendi. simplesmente Isso, do vejo tanto que você confia no que você tá comprando, você nem se preocupa se tá dentro da validade ou não, porque eu sei, gente, eu sei que eles não vão deixar na prateleira uma coisa vencida. isso é isso é tanto para igualzinho no Brasil, viu, Padrinha? isso serve tanto para Porque na hora que ele vem me vender uma coisa fora da validade, cara, ele vai estar lascado. como é que é essa questão de multas, você sabe informar? Se eu chegar em casa com uma coisa fora da validade, mas aí eu tenho que voltar na mesma hora, né? Eu tenho que Entendi. voltar na mesma hora e com a nota fiscal e dizer, eu não preciso brigar, eu não preciso falar alto, né? É só chegar no supermercado e dizer, olha, infelizmente, tá aqui a nota fiscal, aqui a gente tem a mania de jogar a nota fiscal fora, né? Ou A nem nota pegar, né? Ou nem pegar a nota Nem fiscal. pegar, não, gente, é muito importante a nota fiscal. Até o momento de você abrir tudo, até o momento de você conferir tudo. Ah, mas eu não confiro. É aí onde está o problema. Por quê? Porque 1,70 € tá? Para mim, é 1,70 € Ah, mas a pessoa é milionária, mas a pessoa vai ver 1,70 € Pô, foi um dinheiro que saiu do meu bolso. Uhum. É Entendeu? 1,70 €, né? Se fosse 1,70 €. 70 centavos de euro, era 70 centavos de euro. Exato, exato. Então, assim, se for 69, ele me dá o troco de um centavo. Aqui no Brasil nem existe nem existe moeda de 1 centavo mais, quase, para dar de troco. Exato. Assim, aqui a gente ainda trabalha muito com dinheiro vivo, né? Mas, assim, se eu chegar em casa e um negócio que eu comprei estiver fora da validade, eu volto lá imediatamente. Eles ficam tão... Isso nunca aconteceu comigo. Nesses 17 anos, nunca. E olha que eu não olho a validade, mas, assim, isso nunca... Assim, quando eu estou no supermercado, quando eu vou botar na geladeira, eu olho, porque eu olho, né? A gente compra muito ensacado, né? E ensacado de porco, ensacado de boi, ensacado de salada, né? Salada ensacada, a gente come muito. Salada de saco já cortada, cenoura de saco cortada, abobrinha de saco Já tudo cortada. preparado para consumir Descascado, praticamente. cortado. Eu vou abrir o saco e vou botar no meu prato, eu não vou lavar. Entendi. Já tá pronto para consumo. consumo. Pronto para o consumo. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar os condimentos. Mas por quê? Porque eu confio nessa coisa. Por quê? Porque eu sei que aquele supermercado tem toda a preocupação. Aqui pra gente, a gente chama de boas práticas de fabricação, que é BPF. Aqui a gente não chama de boas práticas, não. A gente chama de práticas obrigatórias. Não, aqui também é obrigatório. São obrigatórias, mas assim, é complicado essa coisa de você confiar, assim, porque na hora que você confia, é para sempre, né? Você Assim, vira fiel para aquele supermercado, né? Exato. Não é só aquele supermercado, são os outros supermercados também. Né? E assim, o supermercado, quando ele abre, ele também não é no primeiro dia que enche de gente, porque a diferença por exemplo, entre o Brasil e eu estou falando da Itália porque eu moro aqui na Itália.
Quando você abre uma farmácia, quando você abre um supermercado, você coloca um monte de gente com som alto e chamando, aqui tem oferta, aqui tem, né? E pela coisa da oferta, todo mundo vai comprar e fica entupido o supermercado e você não sabe nem quem é o dono do supermercado, quem não é, você já vai direto pro supermercado comprar, Uhum. né? E aí esse supermercado vai ficar com a fama de que ele é caro ou de que ele é barato, dependendo do primeiro mês de vida dele. Aqui não. Você pode colocar um chiclete com banana tocando na frente do supermercado, que o italiano vai dizer assim, é o tempo Ele vai que me conquistar, dizer ele vai se esse conquistar, supermercado ele vai conquistar a clientela certo dele ou aos não. poucos, né? Ele vai mostrar o que ele veio, ele vai ganhar a confiança dos clientes Eu não tô ouvindo vocês. Ele vai conquistar a clientela, os consumidores dele, com o passar do tempo, né? Não tem costume dos Tô clientes sem ouvir. de ir para aí direto. Oi, Padrinha? Não sei. Tô sem ouvir vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos. Voltou? Eu não tô ouvindo vocês. Fala aí. Oi. Padria? Não tô ouvindo. O papo tava tão bom. Oi, pronto. Oi. Pronto. Então, eu tava falando que uma pessoa que vai abrir igual você tava falando aí, vai abrir um supermercado ou um comércio aí, ele vai conquistar a clientela dele aos poucos, de acordo com que os consumidores vão confiando no estabelecimento, né? É assim que funciona. Exato. E É assim, por isso. pensando não só no supermercado, mas com marcas, por exemplo, uma marca de leite, por exemplo. Tem muitas marcas de leite, ou tem aquelas, não, são essas a gente tem aquela que a gente confia, a gente compra. Como que funciona, mais ou menos assim? Tô dando um exemplo do leite, mas tô falando de uma forma geral, assim. Mas é ótimo você falar do leite, porque a distribuição aqui, ela, por exemplo, um supermercado, vamos falar de supermercado novamente. O supermercado, o bom, né, já no mercado há muito tempo, isto é, com lucro bastante para investir na própria marca, né? Ele tem uma marca do supermercado. Então, assim, eu tenho milhões de marcas, né? Eu tenho lá a gôndola enorme com muitas marcas e tenho a marca do supermercado. Uhum. Entendi. Né? Entendi. Então, assim, e isso para tudo. Isso para tudo. Tem o pão de forma, que é de uma empresa enorme, e tem a marca do pão de forma do supermercado. Só que aí é o seguinte, aquele supermercado, cada estabelecimento do supermercado, ele vai fazer o seu pão. A produção a produção é no supermercado. Exato. O leite não, porque é uma coisa não perecível, assim. É né? perecível, é perecível. É perecível, mas em caixinha você pode ter longa duração. Aham, sim. Né? Mas o pão, por exemplo, o leite que é de curta duração, ele tem que ser, ele tem 3 dias. Então, assim, a produção tem que ser na cidade. Então, por exemplo, em Florença, os supermercados, cada supermercado tem a sua produção, tem o seu produtor, tem o seu fornecedor, o seu fazendeiro, que tem que passar pelo Ministério da Agricultura, tem que ser um vestibular muito, né? muito rigoroso. Muito rigoroso para ser o fornecedor desse supermercado, para que esse supermercado confeccione o leite dele. O produto final, o produto acabado. Exato. Então, assim, o que é que eu confio mais? Eu vou lá para o fazendeiro para comprar o leite do fazendeiro? Eu não vou. Não. Você compra do supermercado. Exato. Aí cabe a mim decidir se eu vou comprar o leite do supermercado ou o leite que é em grande escala. É um Parmalat, é uma coisa assim. Uhum. Ou o leite do supermercado.
E eu vou confiar no leite do supermercado? Com certeza. Eu não tenho dúvida. Porque o critério de seleção que o Ministério faz para esse produtor ser fornecedor do supermercado é muito grande. E o muito grande. supermercado se importa muito com as questões práticas, com as boas práticas de fabricação para entregar um melhor produto para o cliente. Exato. Não é o preço, é a qualidade. Então, por exemplo, tem coisas que com certeza, a gente compra mais caro, porque a gente sabe que a qualidade tá ok, sabe? Não é a marca, é a qualidade do produto. Entendi. Então, assim, a gente estava falando do pão de queijo. Se um empresário de pão de queijo quiser investir aqui, e se ele passar nas normas todas de segurança sanitário, ele vai vender igual a todo mundo. Entendi. Só vai vender em euro, né? Só que vai vender em euro, né? Só vai vender em euro. Ele vai, produzir em real e vender em euro. É um produto bom para ser vendido porque é um produto que vai ser congelado. E não é um produto tão perecível. Você consegue ter uma data de validade, uma vida de prateleira para sair do Brasil e chegar até aí, e depois esse produto ainda ficar um certo período na gôndola, na casa do consumidor, para até ser consumido, né? Exato. E outra, o transporte também, ele é muito... tem um regime de critério muito forte. Então, assim, não é que ele fica esperando no sol, porque tem muito isso. Essa coisa do... é congelado, mas já foi descongelado e congelado novamente, né? Porque ficou no sol e aí descongelou e aí... Não, vou fazer de conta que nada acontece. E aí vamos para congelar de novo, né? Não, isso aí, se descongelou, meu amigo, não entra mais nem... Mas não entra mesmo. E aí, quem é o culpado? É você, o supermercado. É você que está fornecendo um negócio que descongelou. O problema é seu. É verdade. Os critérios sanitários existem, eles são exigidos e as pessoas cumprem o que é exigido. E aí porque se você não cumprir, você não fica no mercado. E aí a cultura do Brasil é um pouco assim. Existe a norma. Sim. As pessoas nem sempre fazem. E muitas vezes quem compra, o consumidor, nem sempre entende que existe. E fica por isso mesmo. Pois é, por exemplo, falando da história da coisa do pão de queijo ou do leite, se por acaso isso acontecer e eu for uma produtora, isso acontecer, não tenha dúvida que isso todos os supermercados vão saber. Entendi. Então, se eu fizer uma maracutaia com você, todo mundo já fica sabendo. Todo mundo já fica sabendo. Mas aí, assim, aqui, pelo menos assim, nesse tempo todo que eu trabalho, isso sempre me questionou muito, né? Mas por que tem a lei? Por que o povo não quer fazer? Por que o consumidor não cobra? E aí chegamos numa questão cultural brasileira de que, por exemplo, se eu não tenho um trabalho, eu começo a fazer um espetinho na minha casa. Entendeu? E aí, com isso, eu vou ganhando dinheiro, eu vou crescendo. Ou, por exemplo, eu tenho um pouquinho de dinheiro, não tenho muito. O que eu faço? Vou fazer um pão de queijo congelado na minha casa. Então, nós temos muito essa cultura de produzir alimentos em casa e vender para outras pessoas. Vender no bairro, vende na vizinhança. Tem até um formato de empresário aqui no Brasil que se chama microempreendedor individual. E aí existe um formato de alvará sanitário. Então, assim, esbarra-se nisso daí. Né? Essa questão cultural financeira, uma cultural financeira do Brasil. Na Itália existe esse tipo de coisa? Existe, mas existe também se você tiver o alvará, se você tiver feito um curso que se chama HACCP,
que é justamente do básico para manusear um alimento, você pode comercializar esse alimento, não tem problema nenhum. Mas você precisa passar por isso tudo para você não é produzir. Exato, não é você só... Padrinha, mas aí como é que eu vou ganhar dinheiro? Poxa, você vai ganhar dinheiro corretamente. E esse curso é ministrado por quem aí? Pelo governo, tem de graça. Se você não tiver renda suficiente para pagar, você apresentar, porque aqui o imposto de renda, ele vale, tá? O imposto de renda, ele realmente vale. Então, assim, se eu apresentar o meu imposto de renda e o governo vê que eu não tenho condições, ele me oferece esse curso de graça. E aí, assim, ó, só para você entender, por exemplo, o HCCP é a ANAT, Perigos e Pontos Críticos aqui pra gente, né? Traduzindo aqui. É o APPCC. Numa produção de alimentos no Brasil, isso já é quase que o final. Isso é um nível já é um nível já quase para exportar alimentos. Esse curso, essa exigência é uma certificação para você, tipo assim, é o auge, quase que o topo da gestão da qualidade numa fábrica de alimentos. E geralmente as empresas se certificam nessa norma, se certificam nesse assunto para exportar alimentos. O básico para a gente aqui chama-se BPF. E a maioria não faz nem o básico. Tá, então vamos voltar aqui para quando eu cheguei aqui, né? Que eu vim para fazer um mestrado em psicologia. Tá. E aí, muitas coisas aconteceram na minha vida. 4 anos depois que eu estava já aqui, eu vi que eu não conseguiria trabalhar como psicóloga trabalhando com curas paliativas como eu trabalhava. Ok. Aqui a psicologia também ainda é muito pensada como você tem distúrbio mental, você é doido. Enfim. Isso é outra questão, daria outro podcast, outro assunto. Um outro episódio. Curiosidades com a Padrinha pode fazer assim, semanal, eu tô valendo, Vamos lançar um quadro, Curiosidades com a Padrinha. Momento curiosidade, momento fofoca. Momento fofoca, vai pegar mais do que curiosidades. Então, eu fui ser promotora de sabe de quê? De comida para cachorro e gato. Comida pet. Do pet. E aí eu ficava lá na loja, né, vendendo aquele produto. E aí eu era funcionária de uma empresa de publicidade, de marketing. E aí eles disseram, Padrinha, a gente precisa que você vá para o supermercado. Só você tem um HCCP? Eu digo, não sei nem o que é isso, não tenho a mínima ideia do que seja um negócio desse. Aí eles fizeram eu fazer o curso, eles pagaram para mim o curso e eu tenho o curso. Mas por quê? Porque se eu não tivesse o curso, eu não podia nem entrar no supermercado. Olha a diferença. Você parar para pensar, aqui no Brasil, eu tenho uma marca e eu tô querendo entrar no supermercado. Por exemplo, uma marca de linguiça. Eu tenho uma indústria de linguiça, eu quero entrar no supermercado, vou chegar pro dono do supermercado, não, eu quero vender o produto aí e tal, não sei o quê. E eu vou levar a Luciana para ser a minha promotora de vendas. Então, ela vai assar a linguiça no supermercado e ela vai ficar lá com a bandejinha oferecendo para os clientes, para o pessoal experimentar a linguiça e fazer uma degustação, né? Não precisa de nada. A Luciana pode chegar de qualquer maneira. Se eu contratei a Luciana para ela ficar lá como a minha promotora de venda, não precisa de nada. Só a autorização do supermercado. E aí na Itália precisa de um HACCP, né? De um HACCP. Para poder ser para entrar no supermercado. E aí quando eu falava assim, eu sou promotora de venda no supermercado, o pessoal dizia assim,
curso, mas você não é psicóloga? Eu falei, gente, tudo é uma forma de ganho de dinheiro. Tudo faz E, assim, parte do aprendizado da vida das pessoas. E assim, não é que eu me inferiorizei para ir fazer a promotora de venda do supermercado. Não. Pelo contrário, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia, que eu não tinha hoje mínima te ideia. permite ser quem você é, né? Exatamente, assim. Muito obrigada. Mas assim, eu precisei entrar no supermercado com aquele coisa do pé, naquela proteção do pé, né? Para entrar, por quê? Porque eu estava vendendo o quê? Eu estava vendendo queijo, queijo para tipo, tá? Porque aqui não tem o requeijão, mas tipo o requeijão. Então, assim, para eu entrar lá e eu não ia, detalhe, essa empresa, né, que eu era funcionária dessa empresa, ela já dizia, você vai ter tantas unidades, quando você chegar lá, você vai falar com o chefe da seção, né, do chefe da geladeira, chefe da seção do frigorífico, e ele vai te dar, assim que você montar o stand, é ele que vai levar para você não vai entrar lá. Entendemos. Então, assim, eu não pegava no produto. Você ficava só na área de vendas mesmo, na exposição de vendas. Exato. No armazenamento, você nem entrava. Não. E eu ficava lá no frio, do lado do frigorífico, porque aquele queijo não podia sair do frigorífico. Então, assim, eu tinha que ficar lá na gôndola do frigorífico, né, com frio, com o casaco e tudo, 8 horas, fazendo com que as pessoas saboreassem aquele requeijão, confiando naquilo que eu estava dizendo. Não é que a pessoa ia saborear o requeijão, não. Você tinha que apresentar aquele queijo com todas as informações de processo, do que era o produto, e até mesmo com o curso do HACCP lá que você fez. Você tinha que falar como que era o processo. Para ganhar o quê? A confiança do consumidor. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa extremamente séria. E aí a gente começa a entender, assim, o porquê que, então, tem tanta diferença nos alimentos da Itália com os alimentos do Brasil. O porquê que o sabor é tão diferente, já começa por toda essa fiscalização, por toda essa exigência, por toda essa cultura de entender que alimento é muito sério. E é uma coisa que, às vezes, eu penso, assim, ó, todo mundo fala muito, eu tenho que comer... Eu não posso comer isso aqui porque eu não posso comer carboidrato. Eu não posso comer isso aqui porque isso tem gordura. Isso não sei o quê. E eu falo assim, gente, mas todo mundo tá esquecendo da parte mais importante, que é a parte de microbiológica. É a parte de fabricação. Porque se eu não faço um alimento seguro, livre de qualquer tipo de perigo, esse alimento pode levar a óbito a pessoa hoje, sim, amanhã, ou hoje mesmo eu como, eu já tô... Então, assim, essa questão de comer carboidrato não vai ser ao longo da vida. Você pode mesclando, você aprende, o seu paladar muda. Então, quando você é criança, você quer comer coisa mais doce, depois você vai, né? Quando você vai ficando mais velho, você vai quer comer outras coisas. Então, isso não é o fundamental. A gente tem que lembrar da questão do processo produtivo para esse alimento chegar até a nossa casa, até a nossa mesa, né? E a quantidade de coisas que eu aprendi, assim, quando vocês me convidaram, eu falei, nossa, eu tenho que falar sobre essa minha experiência. Vocês nem sabiam, né? Não sabia. Eu passei 2 anos fazendo isso. Então, assim, a quantidade a gente pode montar um curso, então, sobre supermercado aí junto com a Padria. Pode. Sobre como a técnica de venda sem fazer o cliente provar. Olha aí, sem provar, hein? Porque não pode, eu não podia abrir. Eu não podia abrir, entendeu? Aqui no Brasil você tem que provar, a pessoa tem que pegar e comer. Pois é, aqui ela vai fazer o quê? Ela vai comprar um. Para experimentar. Ela vai comprar para fazer na casa dela. Tá na casa dela, entendeu? Então, assim,
Aí ela, por quê? Que aí aqui, por exemplo, sorvete. Você chega numa sorveteria, eu quero provar. Meu amor, não tem esse negócio de provar, não. Não tem esse negócio de provar. Às vezes tem gente que entra na sorveteria e só prova e vai embora. Eu já comi meu sorvete. Tem aqui no Um Brasil. pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Eu Tô quero esse, satisfeito. quero esse, quero esse, quero esse, quero Esse esse. aceito, obrigada, quero não. Entendeu? Então, assim, Aham. aqui não. Pô, você não pode provar, não. Por quê? Porque a partir do momento que o cara abre a tampa, né? Da pessoa que tá fazendo, ele abre a tampa para pegar, mesmo com a luva, pegar um palitinho e te dar, ele abre outra tampa, isso aí, aquilo ali entra muitos materiais microscópicos que entra ali, Porque entendeu? o E ar, você né? O ar que tá ali presente pode levar. E aí a gente viu muito com a questão do Covid, o que é uma saliva, né? O que uma saliva não faz com a pessoa. E mudou? Ficou mais exigente, mais rígido depois do Covid? Essa parte. Era tão exigente antes. Já era tão exigente antes que não era precisava. tão exigente antes que não mudou, não. Não mudou, não. O que mudou é, às vezes, que você não pode trabalhar gripado, por exemplo. Você tem que colocar a máscara. Entendi. Né? Você não pode estar se assoando no meio das pessoas. Você não vê no supermercado uma pessoa gripada manuseando as coisas. Entendi. Sim. A pessoa geralmente ela tá ela é afastada daquele contato às vezes. Exato. Uma das coisas que me chamou bastante atenção na Itália, agora eu vou para um outro lado da nossa conversa aqui, a gente falou no início, inclusive. Você chega no restaurante e vai pedir a entrada, o prato principal, aí você olha a carta de vinhos e você pode pedir o vinho da casa. Sim. Que é excelente, né? O vinho, a cultura do vinho na Itália é uma coisa para vocês já normal. Para nós aqui é uma coisa que está chegando, né? O brasileiro, a história do vinho brasileiro é menos de 100 anos, menos de 50 anos, então nem se compara com a Itália, que existia vinho até antes do Império Romano, né? Até antes do Império Romano existia... A gente vai para o Egito. Então a gente... No Egito não tinha uva, sim, mas tinha navegação. Justamente. E então, essa questão do vinho é bem natural para vocês, é bem cultural. E ontem nós estávamos conversando sobre isso, a questão de taxação de bebidas, né? Aí o vinho não é nem considerado como se fosse uma bebida, ele é considerado um alimento, e por isso ele é taxado diferente. Existe essa diferença em relação à cobrança de impostos? Olha, a cobrança de impostos, a coisa do vinho, ele é muito, como eu te falei, igual às outras coisas. Ele é olhado 100 milhões de vezes, né? Mas ele é vendido como... ele é uma bebida... porque essa coisa é cultural, né? Ele é uma bebida alcoólica, mas, por exemplo, o italiano ele prefere beber o vinho do que beber, de repente, uma vodka. Né? Uma coisa destilada, um whisky, uma coisa assim. Porque ele acha que... ele confia mais na produção, sabe de onde é que vem aquele vinho, mas ele não sabe de onde é que vem aquela vodka. Ele não sabe de onde é que vem aquele whisky. Se bebe, tá? A cerveja se bebe. Mas a cultura é como realmente é uma cultura do alimento vinho. Porque há uma geração atrás, na geração da minha sogra, né? As crianças, elas comiam pão com vinho. Crianças. Sim. Então, o vinho é considerado, como o Daniel falou, um alimento mesmo aí, né? Sim. Não nem entra muito como uma bebida alcoólica. E geralmente faz parte da alimentação.
faz parte da mesa. Como o sorvete também, né? Entendeu? O gelato faz também. parte da mesa. Assim, ó, Né? Então, eu não sei se existe uma coisa que a gente tem tentado buscar muito aqui no Brasil é mostrar para as pessoas que um alimento, ele vai muito além de só se alimentar. É um momento de você se encontrar com a família, é um momento onde a gente até fala, você tá feliz, você tá junto com a família, você tá ali comendo. Você tá triste, você tá com a família, você tá ali comendo. E eu acho que isso é muito certo já pro italiano, talvez, não? Que o alimento vai muito, muito além de ser somente nutrientes, assim. O alimento, ele pode... A gente tem a plena noção de que o alimento, ele pode matar. Sim. Mas Né? faz A gente parte tem- também de confraternizar a família, né? Aí na Itália isso é bastante evidente isso, né? Quando a gente conhece, o que a gente conhece da cultura italiana é a família em volta da mesa, comendo massas, bebendo vinho, né? Isso é muito da cultura italiana, né? Sim, sim. Mas, assim, tá mudando muito, infelizmente. Né? Infelizmente. Tá mudando. Infelizmente, porque a vida do dia a dia está transformando a gente também. Uma hora do dia a gente se reúne, mas antes eram 3 horas do dia, as 3 refeições. Entendi. Já tá ficando tudo Né? tão corrido que isso também tá se perdendo aí. Exato. Por exemplo, a gente tem com certeza, um momento de reunião da família. Seja no café da manhã, seja no almoço, seja no jantar. Uma coisa que na geração passada, né, na geração dos meus sogros, era café da manhã, almoço e janta. Entendi. Isso já é uma questão já da modernidade, do tempo corrido, já está mudando essa tradição aí também, né? Aqui no Brasil, Também. a gente nem tem, dependendo do dia, nem almoça em casa mais, A né? gente também não. A gente, dependendo do dia, a gente também não almoça em casa. E aí, é onde chega de novo a questão da confiança, né? Da confiança no estabelecimento que eu compro. Quando no dia a dia eu não vou para o restaurante, porque aqui não tem self-service, por exemplo. E aí, onde vocês têm costume de ir, assim? No supermercado. Supermercado. No supermercado. Aí eu vou no supermercado, compro um prato feito, que é um prato já confeccionado. Aí eu tenho milhões de escolhas, né? E a cozinha do supermercado, ela faz tudo muito, tudo no dia, né? Então, eu sei que aquela comida é boa. Você confia Isso no é que propaganda. você confia no que você tá consumindo. Confio no que eu estou consumindo. Então, assim, o que a gente faz? A gente passa no supermercado, a gente compra e come no carro. A gente passa no supermercado e eles já deixam ali também grátis o garfo e a faca e o guardanapo em saquinho. Então, eles dão grátis quando você compra a comida. E aí vem tudo ensacadinho, tudo perfeito, é só você comer. Então, assim, você come muito bem também no supermercado. Eu não vou para o restaurante comer. Entendi. Ontem a gente estava fazendo o nosso planejamento e nós viemos para o estúdio de manhã e à tarde era para ter uma gravação de um outro programa e acabou não dando certo. E aí nós tivemos que almoçar. E eu, mas a Luciana fomos no supermercado, tem aqui perto. E chegou no supermercado, não teve jeito de a gente comer nada. Não tinha nada no supermercado que nos agradasse
Para que gente, fosse um almoço, assim. para que a gente se alimentasse. E é um supermercado grande, não é um supermercado pequeno, né? Entendi. E aí a Luciana, e aí, acho que vamos comer alguma coisa rápida para a gente voltar, porque até então a gravação estava marcada, desmarcou de última hora, né? E aí a gente não olhou falei para Luciana, não tem coragem de comer aqui não. Aí ela olhou, então acabamos indo num restaurante self-service, né? Que aqui é cultural, né? Tem essa, e olha que a gente ainda passou por uns 3 antes. A gente passou por uns 3, não, aqui não vamos comer aqui não. Aí até achar um restaurante bacana pra gente almoçar ontem. E como a gente trabalha nessa parte a gente conhece o bastidor de restaurante, de supermercado, de lanchonete, então a gente, só de bater o olho, a gente já sabe, não, aqui não. Vamos mais pra frente. E olha que às vezes você já tem um olho clínico, né? Já. Olha que às vezes a gente erra ainda, hein? Até a Luciana falou para mim esses dias que eu errei, mas por falta de escolha. Eu tava viajando, dando um treinamento aí, e tava num hotelzinho, numa cidadezinha pequena do interior aqui no estado de Goiás, e no hotelzinho, falei, já vou me hospedar no hotel, vou jantar e almoçar no mesmo hotel, para não ter que ficar saindo, procurando. Você chega num local, você não tem tanta muito opção de restaurante, de lanchonete, e eu falei, vou ficar aqui que a gente já faz tudo aqui. Não deu outra. Peguei intoxicação alimentar, infecção alimentar e passei mal mesmo. Mas foi por falta de opção. Eu falo muito para os meus clientes, gente, aqui a gente usa muito, quando a gente está em hotel, a gente usa o restaurante do hotel. Agora, não tem problema nenhum usar restaurante do hotel. Agora teve uma outra coisa que me chamou a atenção, agora lembrando, memória afetiva, viu? Daqueles Estamos. Aquela memória afetiva bacana que nós tivemos aí com você. Quando nós fizemos nosso passeio, você deixou a gente lá naquele... Aquela bodega lá do Fernando, né? Sim. Isso. Sim. Chamou atenção que tudo que ele ofereceu pra gente, ele produzia na fazenda dele, né? Sim. E era tudo muito gostoso, tudo muito saboroso, tudo de qualidade, assim, sensorial, de você olhar o produto, assim, que chamava atenção de você comer aquilo, vinho excelente. E isso é comum aí na Itália? Como é que você fala isso pra gente? Muito comum isso aqui na Itália. E ele vai ter o HACCP, ele, né? ele tem há 100 anos aquela bodega. Ainda mais ele, né? Que já era a 3ª geração, né? Exato. Eles vão completar agora, eles têm 99, eles vão completar agora em 2024 100 anos. Nossa. Não, e assim, dá vontade de você trazer tudo, porque era tudo tão gostoso. É um sabor tão diferente que você tem vontade de trazer. E aquilo ali tem também nos bairros normais, porque nós estávamos no centro, e no centro, geralmente, no centro histórico, a pessoa diz assim, não, é coisa de turista. Não, vocês viram que aquilo ali não é coisa de turista. Não. Até mesmo porque, se eu passasse ali e não tivesse lugar para ninguém sentar, ele dizia, não tem lugar para sentar. Não, e mesmo porque você ficou lá com a gente e você pegou o seu sanduíche e foi almoçar, né? Também. Ou jantar, não lembro mais que hora que era. Era almoço. Era almoço, né? E você já foi também almoçar, né? Então, assim, faz parte do dia a dia de vocês aí também, né? E, assim, realmente é um almoço, porque, assim, eu tive o carboidrato, eu tive o tomate e eu tive a mussarela. E é um alimento... uma refeição completa, né? Se a gente for parar para pensar. Exato. Aí você diz assim, você comeu um sanduíche? Eu comi um sanduíche, mas é um sanduíche que eu sei de onde é que vem o pão, né? Porque ele faz o pão, ele faz a focaccia, ele faz a mussarela, eu sei de onde é que vem o tomate,
sabe? Então, assim, isso tem nos bairros também. Isso daí é uma coisa que aqui no Brasil a gente também não tem, infelizmente. Aqui a gente toma café junto do lado do gari, não tem problema nenhum. É uma coisa, é uma cultura que a gente ainda precisa aprender. A gente chega lá, eu acredito que a gente chega. O Brasil, a gente... Eu acredito também, porque assim, como a gente falou da coisa do empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo... O Brasil é um país, apesar de todas essas questões que a gente levou aqui, mas é um país maravilhoso. E é por isso que a gente mora aqui. Eu tenho certeza que mesmo você não estando aqui, as suas raízes são brasileiras. E eu tenho certeza que você tem saudades aqui também. Tenho. Não desmereço. O Brasil é meu país, não adianta dizerem assim, Padrinha, você é italiana. Ok, eu tenho a cidadania italiana, mas eu sou brasileira. Mas eu assim, só complementando, né, um pouquinho, eu acho que o importante da gente ir conhecer outros lugares é entender que se aí é possível, aqui também é. Eu falo muito isso. Quando eu quero trazer essas experiências de outros lugares, não é porque eu estou criticando o Brasil, é porque eu fico pensando assim, se lá dá conta, aqui a gente também consegue. A gente consegue melhorar, a gente consegue, até porque a gente é um país muito mais rico, às vezes, pensando culturalmente. Sim. Então, assim, gente, não existe país como o Brasil. A nossa energia, né, esse acolhimento, às vezes, com as pessoas, a forma como a gente... E olha que eu acho que a Itália é um país de acolhimento e de sangue tão próximo a nós, porque, assim, o pessoal é simpático, o pessoal é carismático, tem essa questão, assim, latina, que às vezes o francês não tem, que eu acredito que o francês não tenha, o espanhol um pouco menos, o português, então, não. Mas o italiano parece muito mais com o brasileiro do que o português, na minha opinião. Mas com certeza. Mas eu costumo dizer, se o brasileiro tivesse noção do que é o Brasil, eu acho que o brasileiro trataria o Brasil melhor. Isso é verdade. Acho que falta um pouco, às vezes, o patriotismo. Exato. E assim, eu moro aqui fora e se eu estivesse no Brasil, a questão que eu fiz uma vida aqui fora, assim, fiz totalmente, né, aqui, mas não existe, gente. Aqui, assim, aqui eu vejo que tudo é mais difícil. Não estou falando da questão financeira, estou falando da questão da natureza mesmo. Assim, aqui tudo é muito, muito mais difícil, sabe? Eu não sei quem foi que falou, mas no Brasil tudo que se planta dá. Vamos começar, por exemplo, você está quase tendo neve aí. No Brasil a gente nem tem isso praticamente aqui. Então a neve acaba estragando quase tudo que se é plantado. Sim, exato. Tem essa diferença. Padrinha, dentro da sua experiência de guia turística, já tem 10 anos, né, que você já está trabalhando com isso. Você já teve oportunidade de ir em várias vinícolas, queijarias, né? Produção de azeite, porque aí na Toscana tem essa cultura, né? Esse turismo rural, né? Mas que faz parte da região onde você mora. Aí na Itália tem uma questão de vários tipos de queijo, muitos tipos de queijo, né? E cada um com a sua característica, igual de Parma tem o queijo, para nós aqui é parmesão, né? Para vocês
É para mediano, né? Para mediano. E tem muito uma curiosidade que você possa contar pra gente aí, dessa vivência sua aí dentro dessa parte desses produtos que são tão característicos de vocês aí da Itália. Conta pra gente aí, o que você pode passar pra gente. Gente, a coisa mais não é bizarra, que eu não posso dizer bizarra, mas a coisa que eu mais me deparei com o susto de ter que fazer foi fazer degustação de azeite. Por quê? Porque assim, degustação de vinho é até prazeroso, tá? Uhum. Degustação de queijo é prazeroso. Degustação de pão é prazeroso. Me fala aí um outro tipo de degustação. Degustação de qualquer coisa é prazeroso. Mas degustação de azeite. De sorvete é prazeroso. De presunto, de salame. Não, mas se fala, né? Ali é um alimento, assim. Mas degustação de azeite. A degustação de azeite, ela tem todo um ritual, sabe? E, assim, eu tive que ter muito respeito na hora, tive que, inclusive... se disfarçar. Afogar a menina que eu tenho dentro de mim, que eu ia começar a rir muito, mas assim, eu comecei a tentar pensar em coisas ruins para não rir, mas assim, por quê? Porque o ritual foi, existe, tá? Existem pessoas que totalmente dedicadas só ao azeite, a produção inteira do azeite. Especialistas em degustar azeites. Especialistas em degustar azeite. Exato. Mas assim, a degustação do azeite você coloca dentro de um copinho que é só dedicado para o azeite, e aí você tem que escaldar o azeite, né? Tem que rodar o copinho na tua mão e o azeite ficar um pouco quente. E aí ela diz que ela prepara o paladar da gente. Eu sei as propriedades organoleicas, né, do azeite, ok, mas eu nunca tinha bebido azeite sem nada acompanhando. Entendi. Né? É porque o azeite, então, quando a assim, gente coloca num pão, coloca numa salada, ele é um complemento do que você está comendo. Ele é uma coisa que ressalta o sabor do azeite, ressalta o sabor de outro alimento, mas você não está ingerindo ele puro, né? Meu filho, vai ingerir puro. Vai ingerir puro. Não, esse aqui acabou de ser feito. Meu Deus, ele é verde, ele tem as propriedades, né, dele, ele é verde, ele é ácido, ele tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, as regras, né? Uhum. E aí a mulher disse, bote para dentro, e aí você não, assim, você tem que fazer tipo espuma na sua boca e depois engolir. E quando eu engoli travando e tossindo, né? Porque assim, vai travando, vai tossindo, eu vou tossindo com aquela... E eu comecei a lacrimejar, né? De tão ácido que aquilo estava. E para dizer que eu não tinha gostado, né? E você estava com um grupo nesse dia aí ou não? Não, eu participei de uma degustação. De uma degustação? Tipo, meio que oficial, uma degustação oficial. Técnica, assim. Exato, uma degustação técnica, não para levar um cliente. Você estava num papel de empresária degustando uma coisa para poder vender aquele serviço, entendeu? Entendi. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou vender esse serviço? Ai, nada melhor do que experimentar o que você está vendendo. Exato, mas assim, eu sempre vou experimentar o que eu vou vender, mas assim, o que me serviu, né? Foi horrível para mim, mas de repente para um dono de supermercado do Brasil, isso é perfeito. Sim.
Ou para entendeu? um dono de um restaurante. Para vocês, a próxima vez eu vou jogar vocês para degustar o azeite, em vez de degustar o vinho. Combinado. Eu já tava aqui falando, a próxima vez a gente quer ir lá fazer isso, que Combinado. a gente é curioso. Mas por quê? Porque vocês estão nessa área e vocês vão saber apreciar, né, a coisa do que é visitar uma fábrica, do que é passar por todos os processos, do que é ver os processos, né? Do que é saber de onde é que vem a azeitona, como é que vem a azeitona, como é que a azeitona é produzida, como é que ela é colhida, sabe? Até o momento da degustação. Então, assim, eu fui... É a coisa, né? Padrinha, você gostou? Se eu fosse dizer para alguém, para fazer essa experiência, vocês seriam um perfil, vocês dois são um perfil de uma pessoa que eu leve para essa fazenda, né? Mas de repente, por uma pessoa que vende roupa, não tem nada a ver. Você vai contar a história da roupa da lá. Da fábrica de couro. Não, da fábrica de couro não, de como que faz... Na verdade... esqueci. Vou pegar aqui, então. Vamos lembrar aqui, para a gente quase finalizar aqui o nosso bate-papo hoje, Padrinha. Uma coisa que me chama muita atenção de uma história que você contou pra gente, de como que a palavra investimento foi criada. É isso que eu ia falar. Para Então, quem vai mexer gente... com roupa, vai falar sobre investimento. Era isso que eu estava tentando lembrar. Então, conta pra gente essa história de como que a gente começou, de onde surgiu a palavra investimento. E aí depois você conta pra gente como que as pessoas te encontram, né? Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, eu tô aqui em outro país, que eu acredito que o nosso vídeo vai viralizar aí nas redes. Conta como depois que você contar do investimento, como que as pessoas te encontram, caso queiram, né, te contratar aí com todo o serviço que você tem para oferecer. E o serviço da consultoria, eu só fecho com vocês. Ótimo. Adorando. De quê? Já estamos fechando uma parceria forte aqui no Brasil e Itália. Quem quiser exportar produto do Brasil tem que entrar em contato com a gente para a gente fechar uma parceria. Já estamos fechando aqui uma parceria para todo mundo saber. Brasil, Itália, Eleven e o Grupo Padria. Excelente. Sim, é verdade. E eu falei para vocês quando eu conheci vocês, olha que a gente ainda vai trabalhar junto. Você falou isso muitas vezes pra gente. Falei. Né? Falei. Então, assim, essa coisa da consultoria de exportação, da consultoria de investimento na Itália, para a Itália, da Itália, vocês podem contar comigo, nós somos parceiros, sim. Excelente, ótimo. Adoramos. Mais uma coisa que a gente vai fazer junto. Mas conta pra gente... Do investimento, né? Da palavra investimento. Isso. Quando você... vamos voltar aqui no período... Vamos voltar aqui em 1100, 1200, tá? 1100, 1200, nós estamos em Florença, numa cidade muito rica, numa cidade cosmopolita, numa cidade que sendo feita, né, sendo construída por Júlio César, foi uma cidade que desde sempre foi o Vale do Silício do mundo, né, foi Florença. Então, vocês viram que a gente falou muito sobre empreendedorismo, a gente falou muito sobre produção, sobre porque nós estávamos visitando uma cidade que a base é essa, né? A produção e a coisa do livre-arbítrio, de que se você não fizer bem, você não vai plantar bem, você não vai colher bem. Então, a palavra investimento você, aqui, né, na cidade de Florença, o que você fazia? Você comprava os tecidos do norte da Europa, que eram tecidos muito bem feitos, principalmente o veludo, tá? Eu tô falando do veludo. E a gente comprava o linho do Egito,
né? No verão e o veludo no inverno. E aí chegavam aqueles navios cheios de tecido de veludo do norte da Europa. E em Florença, o que você fazia? Você não comprava o tecido e você não só fazia a roupa. Você também colocava você colocava a linha que você costurava era uma linha de fio de ouro, tá? Você costurava, você desenhava, você montava a roupa com pérola, com pedras preciosas. Porque você tinha muito dinheiro, então você ia enaltecer aquela roupa, enriquecer aquela roupa. Então você, para se vestir, você investia na vestimenta. Isto é, os vestidos, eles passavam 8, 9, 10 meses, um ano para serem feitos. Tá? Se você fosse muito rico, você já encomendava 3, 4, né? Para não ficar sem vestido. E você aproveitava esse vestido por muito tempo. Não é a coisa do fast fashion, como é hoje. Né? A coisa do comprar uma coisa cara, né? Uma coisa real, de valor, mas que você possa usar essa coisa a teu favor quando você precisar. Então, se você, por acaso, fosse em bancarrota, você ficou pobre, de repente, o que você fazia? Você cortava um pedaço do tecido, você queimava o tecido, o que ficava? O ouro e a pedra preciosa. E você ia no mercado e trocava aquele ouro e aquela pedra preciosa por dinheiro. Então e aí se recapitalizava, né? Exato, se recapitalizava. Interessante, né? Falar, né? Investir. Você cortava metade da roupa, de repente, comprava 4, 5 cavalos, você já tinha aí um patrimônio para manga. Um patrimônio. Por causa de um vestido que você comprava, por causa de uma calça que você fazia. Entendi. E aí veio... Então, assim... Aí de onde veio a palavra, né? Não é out, né? In é dentro, investimento. Então, você, no vestido, você fazia um investimento para, no caso, se você precisasse, você fazia um out vestimento. E as pessoas não eram pegadas às coisas, porque elas sabiam que aquilo ali pode ser passageiro. Entendi. E aí foi de onde veio, então, a palavra investimento. Investimento. Tá vendo, então, gente? Por isso que eu falei. Como que é cultura e a gente às vezes se pega, né? Ah, mas eu não entendo isso, não entendo aquilo. Às vezes a gente tem que ir lá na história para entender de onde as coisas acontecem. E é por isso que eu disse para vocês, e vou dizer, já disse hoje aqui, vou dizer de novo, que você tem muitos mecanismos na história para você ser muito mais do que você é hoje. Então, assim, a história, ela te diz muita coisa que a gente já sabe hoje. Mas nem todo mundo sabe. Mas é porque então, as pessoas têm preguiça, as pessoas não vão lá atrás estudar a história para entender o que está acontecendo hoje. Exato. Que não é nada mais, nada menos do que uma coisa que já aconteceu. Já está pronto, Alguém né? já viveu isso aqui, entendeu? Alguém já viveu isso aqui. Sim. Muito bom, Padre. E aí agora conta então pra gente, para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, como que a gente, né, se as pessoas quiserem contratar o serviço que sua empresa hoje oferece, como que elas vão te encontrar? Bem, a gente tem o site, né, www.grupopadria.com. Nós estamos no TripAdvisor, nós estamos no Google, nós estamos no Instagram, como @grupopadria. Nós estamos no TikTok, nós estamos no... E agora estão em parceria com a Eleve Consultoria. Aqui no YouTube. Exato. No YouTube, exato. E quem... isso, gente, não foi nada previsto,
foi previsto por mim que eu trabalharia com esse casal que eu gostei muito e por isso que eu estou aqui. Porque se eu não tivesse gostado, eu também não estaria aqui. Eu sou muito sim, é sim, não é não. E surgiu agora a coisa de o meu grupo poder ser parceiro na coisa da consultoria para exportação em alimentos, porque eu conheço a Itália, vocês conhecem o alimento, vocês sabem, se eu levar vocês para visitar uma indústria, vocês vão saber se essa indústria está boa, se não está boa na hora, né? Para exportar ou para importar. E a gente trabalha com isso todo dia. A gente trabalha com isso todo dia. O nosso ganha-pão ir dentro da indústria e saber se aquilo está apto ou não para ser consumido. Seja a nível Brasil ou seja a nível Europa, Itália, Estados Unidos, é o que a gente faz. Sim, exato. E se alguma pessoa que pensa longe, né? Que o longe é um lugar que não existe, se alguém pensa na coisa da exportação, nós estamos aqui. Exatamente. E nós de cá. E só para lembrar que o nosso contato com a Padria foi de um serviço que nós contratamos e ela foi nossa guia turística lá em Florença. E, assim, foi uma química tão interessante que na hora da gente conversar com ela e todas as experiências que ela passou pra gente, a gente se emocionou, né? Sim, lá na hora, e de tudo que ela mostrou pra gente, foi de uma intensidade tão grande que a gente não esquece. Ela marcou um momento da nossa vida, como a gente apresentou ela aqui. Padrinha, foi. A gente... E vocês o meu. A gente quer muito agradecer aí você. Foi assim, pra gente foi muito enriquecedor tudo que você passou. Até muitas vezes a gente fala, conversando aqui, aplicando nosso trabalho, o pessoal às vezes fala, mas por que aqui no Brasil é assim? Lá em outro lugar não é assim, né? Então a gente fala que conhecer a cultura de outro país com o nosso trabalho foi enriquecedor demais pra gente. E a gente espera que para os nossos ouvintes também seja muito enriquecedor. E a gente só tem, assim, te agradecer demais a disponibilidade. A gente sabe hoje que você tem uma vida muito corrida. A gente sabe que o seu trabalho aí hoje já tem uma demanda muito grande. Você atende não só brasileiro, atende outras pessoas. Sim, também. E para a gente, assim, foi um prazer muito grande receber aqui você. Um prazer, assim, enorme. E muito obrigado, assim, por você ter disponibilizado o seu tempo, todo o seu conhecimento aí com a gente aqui, tá? E nós estamos aí com outros projetos futuros, apareceu agora, mas vamos exportar alimento do Brasil para a Itália. Eu acho completamente válido exportar alimento da Itália, sim. E quem for a primeira pessoa que desse pulo do gato, pensar nesse longe é um lugar que não existe, vai sair na frente. Porque aqui tem muita demanda, aqui tem muita curiosidade. Bom, Padrinho, muito obrigado mais uma vez. Hoje eu posso dizer que o italiano, ele é curioso. Há 17 anos atrás eu diria que o italiano não é curioso, mas hoje ele quer mais. Ele quer sair do ninho dele. Ele está se abrindo para novas oportunidades. Então, quem quiser investir, agora é a hora. Agora é a hora mesmo. Padrinho, mais uma vez, então, muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Vá curtir um frio aí. Tomar um bom vinho. Comer um bom queijo. Tchau, muito tchau. Obrigada, gente, pela oportunidade e a gente... Tô aqui. Só me chamar, eu tô aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Um grande beijo. Um beijo, até mais. E para vocês, muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Obrigada, pessoal. Esperamos que vocês gostem. Curtem o nosso canal
espalhem o nosso vídeo. Tchau, tchau!